Muito bem, então, reiniciando a segunda parte da nossa atividade, já estamos aqui com o resultado da drenagem recortada e também já carregado a camada do trecho rodoviário. Eu já posso aqui remover o trecho drenagem em ordem que foi adicionado antes do recorte. Vejam agora que nós temos apenas o arquivo da drenagem no interior da bacia do Baixo Jacuí e faremos o mesmo procedimento de clipe, de recorte do trecho rodoviário a partir da máscara de recorte Baixo Jacuí. Repetimos, então, o procedimento do menu Geoprocessing, ferramenta clipe, feição de entrada, trecho rodoviário, feição de recorte Baixo Jacuí e o nome de saída, trecho rodoviário clipe, que pode ficar com este nome mesmo, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá, então, para o recorte do sistema viário, que é a segunda etapa deste vídeo tutorial que se destina aí a determinação do índice de fragilidade pontual. O trecho rodoviário ele tem menos vetores do que o trecho drenagem ordenado, portanto, o procedimento de recorte foi bem mais rápido, e aqui nós já podemos, assim, remover o arquivo de entrada. Removemos o arquivo de entrada e agora nós temos o conjunto com os três arquivos, tendo Baixo Jacuí, drenagem ordenada e trecho rodoviário. Para que vocês entendam aqui, a drenagem ordenada ela tem um campo na sua tabela de atributos chamado ordem. Esta ordem é a ordem Strahler, é a ordem fluvial, da magnitude fluvial dos canais presentes nesta bacia Baixo Jacuí. E no trecho rodoviário clipe, nós faremos aí, então, dentro da sua tabela de atributos, a criação de um campo. Então, vamos em Table Options, Add Field, adicionar campo, um campo chamado IFP. Esse campo chamado IFP é de tipo inteiro curto, muito bem, e aí, clicando aqui no campo inteiro curto, nós faremos sobre esta coluna a função de cálculo do IFP. Só que para fazer esta função de cálculo, nós temos que ter a medida da ordem fluvial, que será multiplicado por um valor de resistência à mobilidade, chamado IRM, o Índice de Resistência à Mobilidade, que ele não existe. Nós vamos adotar aqui um critério, que é um critério apenas de cunho demonstrativo. Eu comentei isso em aula, sobre a criação do indicador de resistência à mobilidade, porque esse indicador ele se origina da tipificação da trafegabilidade viária de cada segmento do sistema viário, de cada trecho de estrada, de rodovia, de rua, e por aí vai. Então, nós não temos isso nestes campos da cartografia que vem da base cartográfica estadual. Nós vamos determinar de forma arbitrária e hipotética, reconhecendo que a jurisdição será o critério que nós vamos usar para reclassificar a jurisdição, considerando que jurisdição federal e estadual terá classe 1, que a jurisdição municipal terá classe 2 e que a jurisdição desconhecida terá classe 3. Lembrando que estas classes 1, 2, 3, elas na verdade não são somente 1, 2 e 3. Eu já expliquei isso em aula, que elas vão de 0 a 5, e o 0 tendo a melhor qualidade de trafegabilidade, com uma característica de rodovia, de pista duplicada, com separação física do canteiro central entre as pistas de rolamento dos sentidos opostos. Então, é o típico de rodovias como, por exemplo, Freeway, como, por exemplo, a RS 509, a faixa velha de Camobi, que agora está duplicada, e outros exemplos da mesma natureza. O valor da IRM1, ele se refere à rodovia asfaltada de pista de rolamento simples e que mantém aí tráfego permanente. O RM2 já não tem a característica de pavimentação asfaltada. A pavimentação é pavimentação de terra, de leito natural, porém, o que difere o IRM2 do IRM3, que também é estrada com leito de terra, leito natural, ou seja, estradas de chão, como se chama aqui no Rio Grande do Sul,
No IR2, a trafegabilidade é permanente ao longo de todos os meses do ano, não há obstrução sazonal deste sistema viário. Já a classe 3 sofre obstruções ocasionais e recorrentes, muitas vezes em função de períodos chuvosos que ocorrem aqui na região de Santa Maria, na região central do estado e todo o Rio Grande do Sul, todo o sul do Brasil praticamente, nos invernos. Então, nos nossos invernos muito úmidos, muito chuvosos, nós temos problemas de elevação do nível dos cursos d'água que acabam rompendo pontes, rompendo galerias, rompendo bueiros e esses trechos viários eles ficam obstruídos. Além do que, muitos desses trechos viários podem também sofrer com situações do próprio pavimento, como atolamentos, como a impossibilidade de deslocamento dada o excesso de umidade do tipo de revestimento que é o revestimento de terra de leito natural, certo? Então, nós vamos criar aqui, além do campo IP, que é o que nós queremos gerar, nós teremos que criar aqui o campo chamado IRM, que é o Índice de Resistência à Mobilidade. Nós vamos fazer novamente a criação de um campo, então, Table Options, Add Field, e aí nós vamos chamar esse campo de IRM, também será um número inteiro curto, tá? Foi criado lá, está lá do lado como a tabelinha aqui, está aqui o IRM. Então, no IRM, nós podemos trazer o IRM aqui do lado da jurisdição. E aí nós vamos converter o que é municipal em 2, o que é desconhecido em 3, o que é estadual em 1, o que é federal também em 1, a partir de uma regra de aplicação feita com base na calculadora de campo, no Field Calculator. Tá? Então, eu vou pausar esse vídeo, essa gravação, para fazer, na próxima parte, as operações que vão ser dadas para a determinação do IFP, que é o objetivo desta atividade.